bem. Então, vamos hoje, iniciar o processo de qualificação da aluna Poliana de Souza Carvalho, do mestrado PPGTE, um mestrado profissional em tecnologia educacional, e estamos contando aqui com a participação de uma banca preciosa, uma banca composta pelo professor Tiago, pela professora Andréa Soares, professor Tiago, professor pós-doutor em educação e doutor em ciências, não é isso, Tiago? Pela UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, sediada em Uberaba, e a professora Andréa Soares, professora doutora também em educação, mas vinculada aí ao Centro de Saúde, não é isso, Andréa? Pronto, da Universidade Federal do Ceará. Então, agradeço demais a participação de vocês nesse momento da banca, para nós muito importante, para que a gente possa aí, agora na qualificação, pensar em modificações, alterações, para que a gente possa fazer uma coleta de dados no próximo semestre da melhor maneira possível. Então, Poliana, fica à vontade, você tem aí 20 minutos para expor as suas ideias, tá certo? E apresentar o seu trabalho. Certo. Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim, tudo certo. Tudo certo, tá. Então, boa tarde a todos. Como eu já fui apresentada pela professora Luciana, eu me chamo Poliana de Souza Carvalho, sou aluna do programa de pós-graduação em Tecnologia Educacional pela Universidade Federal do Ceará. Minha pesquisa é intitulada como Uso de Simulações Virtuais no Ensino de Balanceamento de Equações Químicas no contexto do construcionismo educacional e está sob a orientação da professora doutora Luciana de Lima. Bom, a minha apresentação, ela segue a seguinte ordem, Veremos primeiro alguns aspectos introdutórios, a problemática, justificativos, objetivos. Posteriormente, eu farei uma breve apresentação sobre a fundamentação teórica, explicarei o processo metodológico, o produto que pretende se desenvolver, mostrarei as atividades que serão realizadas daqui para frente no cronograma e mostrarei algumas das referências que foram utilizadas. Bom, na parte introdutória da pesquisa, eu busco falar de forma bem sucinta dos desafios relacionados ao ensino de Química no ensino médio e como as tecnologias de informação e comunicação podem ser uma alternativa facilitadora para o processo de aprendizagem da Química. E diante dessa abordagem, eu falo um pouco sobre o meu interesse pelo tema de pesquisa, que está diretamente vinculado ao fato de eu considerar a minha formação básica e até, de certa forma, a formação superior desvinculado da utilização dessas tecnologias. E quando eu passei a atuar em sala de aula, na educação básica, eu percebi que essa realidade ela é ainda mais acentuada. Então, diante disso, eu busquei trabalhar com essas tecnologias de informação e comunicação no ensino de Química, escolhendo um conteúdo específico, que é o conteúdo balanceamento de equações químicas. A escolha desse conteúdo específico se deu pelo fato do processo de balanceamento de equações químicas ser relevante para a aprendizagem de Química, uma vez que pelo fato de envolver aspectos próprios de sua linguagem, uma vez que as reações químicas são representadas em 3 níveis básicos de conhecimento, que é o nível funcional e descritivo, que a gente chama de nível macroscópico, aquele que é palpável ao ser humano. Nós temos o nível simbólico, que é o nível representacional, que é aquele que diz respeito às representações de de equações matemáticas, e nós temos o subnível o submicroscópico, que é o nível explicativo, que diz respeito às interações atômicas moleculares. E aí a dificuldade em aprender o conteúdo está no fato de que para se aprender a balancear uma equação química é necessário ter domínio sobre esses 3 níveis básicos de conhecimento. E isso tende a fazer com que o processo de aprendizagem se torne desafiador. E quando se fala do submicroscópico, a gente tem o fato de ele fazer com que o conteúdo tenha um alto grau de abstração. Por quê? Porque tem-se uma dificuldade em entender aquilo que não diz respeito ao nível macroscópico. É muito difícil compreender aquilo que você não consegue visualizar. E associada a essa problemática da linguagem própria do conteúdo,
nós temos a predominância das aulas tradicionais, baseadas em aulas expositivas, através da utilização de quadro branco, pincel e livro didático. Então, diante dessa problemática, busca-se algumas alternativas para melhorar esse processo de aprendizagem, e uma delas seria pautar as atividades docentes na tecnodocência, ou seja, integrar a prática docente às tecnologias de informação e comunicação, com o objetivo de promover uma reflexão crítica acerca do processo de aprendizagem. Dentre os princípios da tecnodocência, visa desenvolver novas ações pedagógicas a partir do uso de ferramentas tecnológicas. E dentre essas ferramentas tecnológicas, nós destacamos as simulações virtuais. Essas simulações virtuais são capazes de simular ambientes tanto natural quanto artificial, facilitando assim a compreensão do conteúdo por permitir a visualização de um determinado fenômeno. E das diversas simulações virtuais existentes, nós destacamos ainda as simulações interativas FET, pelo grande potencial que elas têm no ensino de química, uma vez que elas conseguem permitir a visualização de átomos e moléculas. Essas simulações interativas FET, elas foram desenvolvidas pela Universidade de Colorado a partir do ano de 2002. Atualmente, conta-se com 30 simulações para o ensino de química. Dentre essas 30 simulações, nós temos a simulação balanceamento de equação química. Eu mostro aqui a tela, na figura 1, que é a tela da simulação balanceamento de equações químicas. Ela é organizada da seguinte forma: nós temos uma parte introdutória que apresenta 3 reações simples, que é a reação de síntese da amônia, separação da água e combustão do metano. E nós temos a parte dos jogos, que contam com 3 níveis, nível 1, 2 e 3. Cada um desses níveis apresenta 5 reações químicas a serem balanceadas, e quanto mais alto o nível, maior o grau de dificuldade de balanceamento dessas equações. Então, pensou-se uma forma de fazer com que o simulador ele seja vantajoso para o processo de aprendizagem. E isso se dá devido ao desenvolvimento de atividades bem elaboradas, que têm objetivos claros e bem delimitados. E uma atividade com essas características são as sequências didáticas, tá? E busca-se pautar elas no construcionismo educacional, ou seja, fazer com que o aluno seja um protagonista de sua própria aprendizagem. Então, pessoal, em linhas gerais, a pesquisa ela justifica-se pela integração da prática docente às tecnologias digitais de informação e comunicação. Dentre essas tecnologias, nós escolhemos especificamente o simulador FET, que será trabalhado a partir de uma sequência didática pautada no construcionismo educacional, ou seja, o aluno será colocado como protagonista no seu processo de aprendizagem. E aí, a pesquisa busca responder à seguinte questão norteadora: de que forma os alunos do ensino médio aprendem os conceitos de reações químicas ao utilizarem cientificamente um simulador de balanceamento de equações químicas. Ela tem como objetivo geral analisar como os alunos do ensino médio aprendem os conceitos de reação química diante de uma abordagem pautada no construcionismo, fazendo uso de simuladores de balanceamento de equações químicas. Como objetivos específicos, nós temos 3, que é verificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos do ensino médio sobre os conceitos de reação química e balanceamento de equações químicas, identificar quais são as compreensões conceituais e procedimentais sobre reação química que os alunos do ensino médio apresentam quando utilizam simulador de balanceamento de equações químicas durante a execução de uma sequência didática, e comparar os conhecimentos prévios dos alunos do ensino médio com os conhecimentos a posteriori sobre os conceitos de reações químicas e balanceamento de equações químicas. A fundamentação teórica encontra-se dividida em 5 seções. A primeira seção fala especificamente acerca do balanceamento de equações químicas, abordando a origem do conceito, a evolução histórica do ensino, a compreensão de conceitos fundamentais sobre o balanceamento de equações químicas.
A segunda seção diz respeito ao ensino de balanceamento de equações químicas a partir de software de simulações computacionais. Nessa parte são abordadas a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação, as simulações computacionais e as simulações interativas FET. A terceira seção fala especificamente acerca das simulações interativas FET, trazendo um breve histórico e característica do simulador e mostra o passo a passo do balanceamento de equações químicas a partir da utilização da simulação FET. Na quarta seção, nós temos, então, as sequências didáticas, no ensino de balanceamento de equações químicas, através da simulação FET. São abordados as sequências didáticas que utilizam a simulação interativa FET para o ensino de balanceamento de equações químicas e falado um pouco acerca das metodologias ativas. E dentre essas metodologias, tem um enfoque maior às sequências didáticas. E, por fim, a quinta seção, nós falamos sobre o construcionismo e a tecnodocência, trazendo definições acerca do construcionismo e da tecnodocência, trazendo as 5 dimensões do construcionismo e os 10 princípios da tecnodocência. Quanto à metodologia, o processo metodológico, essa pesquisa, ela tem uma abordagem qualitativa por mostrar características subjetivas que não podem ser quantificadas. Quanto à natureza dos objetivos, ela é classificada como exploratória, uma vez que existe uma familiaridade entre os sujeitos e o objeto da pesquisa, objeto de estudo. E o estudo em questão é classificado quanto ao delineamento como uma pesquisa de intervenção. A aplicação dessa pesquisa está prevista para acontecer entre os meses de agosto e setembro, agora de 2023, conta com a participação de 30 discentes de uma turma de primeiro ano do ensino médio, em uma escola da Rede Pública Estadual do Piauí. Esses estudantes são matriculados no turno matutino, têm faixa etária entre 15 e 17 anos de idade e participam de uma turma mista, com alunos tanto do gênero feminino quanto do gênero masculino. Em relação ao local da pesquisa, a escola pública estadual, ela conta com uma sede localizada na cidade do interior e com 2 anexos localizados em povoados circunvizinhos. São ofertadas aulas a um total de 502 alunos e dessa quantidade, 338 alunos estão matriculados na sede, enquanto 164 estão divididos nos 2 anexos. Sobre a coleta de dados, ela vai acontecer em 3 fases. A fase 1, que é a fase inicial, busca-se identificar os conhecimentos prévios dos estudantes e, para isso, será aplicado um questionário inicial. A fase 2, ela diz respeito à sequência didática, que será realizada a partir do desenvolvimento de 10 intervenções. E a fase 3 busca identificar os conhecimentos a posteriori desses estudantes, com a aplicação de um questionário final. Bom, sobre a primeira fase, o questionário que será aplicado é um questionário no formato impresso. Ele conta com 20 questões subdivididas da seguinte maneira: 10 questões objetivas sobre os dados personográficos, 5 questões subjetivas conceituais e 5 questões subjetivas procedimentais. Na segunda fase, acontece a aplicação da sequência didática, que está organizada em 10 intervenções. Cada intervenção corresponde a uma aula de 50 minutos e para cada uma das intervenções será elaborado um relatório de pesquisa pelos alunos e um relatório de observação pela pesquisadora. A turma é dividida em 10 equipes e elas permanecem divididas da primeira até a última intervenção. Em relação às intervenções, elas foram organizadas levando em consideração a organização da simulação balanceamento de equações químicas do FET. Então, lá eles iniciam na parte introdutória do simulador com a reação de síntese da amônia. A intervenção também começa com a síntese da amônia. Só que antes dos alunos terem contato com esse balanceamento do simulador, nós apresentaremos para eles alguns produtos que contenham amônia para que eles observem as características desses produtos, como o cheiro, a cor, a viscosidade e façam anotações em seus relatórios.
Após isso, eles terão contato com o simulador e vão balancear sozinho, sem a ajuda do pesquisador, a reação de síntese da amônia. Na segunda intervenção, eles fazem o mesmo processo com a água, analisam suas características, fazem anotações e, posteriormente, vão fazer o balanceamento da reação da hidrólise, né, da água, utilizando a simulação balanceamento de equações químicas sozinhos, também sem a interferência do pesquisador. Na terceira intervenção, ela tem a reação da queima do metano. E nesse caso específico, será mostrado um vídeo para os alunos, onde eles poderão observar a queima do metano, observar algumas características e fazerem anotações. Depois disso, eles vão balancear sozinhos a equação de queima do metano. Terminando a terceira intervenção, a gente termina a parte introdutória do FET. E nós entramos na parte dos jogos, começando com o nível 1, que é mais comum aparecer reações de síntese. Então, as 10 equipes, cada uma vai totalizar 5 desafios, ou seja, vão balancear 5 reações químicas. Aquelas reações químicas que eles cometerem algum erro, eles vão fazer anotações em seus relatórios e na quinta intervenção, após eles terem pesquisado sobre essa reação que eles cometeram erro, eles vão apresentar a equação química, mostrando os conceitos dos átomos, das moléculas, das reações químicas que estão envolvidas ali. Na sexta intervenção, nós entramos no nível 2 dos jogos do FET, que são as reações de dupla troca. Mais uma vez, as 10 equipes vão totalizar os 5 desafios, vão fazer anotações sobre aquelas reações que eles cometeram erro e na sétima intervenção eles vão fazer apresentações dessas reações. Mais uma vez, conceituando os átomos que estão presentes ali, as moléculas, as reações químicas. E na oitava intervenção vem então o nível 3, onde aparecem as reações mais elaboradas no FET. Eles vão totalizar os 5 desafios, ou seja, vão balancear as 5 reações químicas e, mais uma vez, vão fazer anotações daquelas que eles cometeram erros. Na nona intervenção, eles fazem a apresentação explicando novamente os conceitos dos átomos, das moléculas que estão envolvidas ali. E na décima e última intervenção, acontece o compartilhamento dos relatórios de pesquisa, onde eles vão compartilhar as experiências que eles vivenciaram durante esse momento e poderão destacar os pontos que eles consideraram positivos e negativos durante o desenvolvimento, durante a aplicação dessas 10 intervenções. A terceira e última fase será a aplicação do questionário final. Esse questionário final também será aplicado em formato impresso. Ele conta com 10 questões, e as questões são 5 questões subjetivas conceituais e 5 questões subjetivas procedimentais. A análise dos dados será feita a partir de uma análise textual discursiva. Essa análise ela é composta por 5 etapas, sendo unitarização, categorização, descrição, interpretação e argumentação. Sobre o produto, pretende-se desenvolver uma sequência didática. Essa sequência didática ela é composta por 2 partes, sendo uma parte geral e partes específicas. Nessa parte geral, nós temos todas as informações gerais acerca da sequência, como, por exemplo, a área, que é a área de química, a série, que é o primeiro ano, o conteúdo geral, que é balanceamento de equações químicas, o objetivo geral, a base teórica científica, base teórica metodológica, base tecnológica e a quantidade de aulas e duração de cada uma delas. Já na parte específica da sequência didática, nós contamos com 10, porque para cada intervenção que será desenvolvida, será elaborada uma parte específica da sequência didática, com informações como título da aula, duração dessa aula, os princípios da tecnodocência que estão envolvidos ali, as dimensões do construcionismo que estão sendo utilizadas, os conteúdos que foram abordados, as definições, os objetivos, a base nacional comum curricular que está vinculada, o processo de avaliação, a descrição das atividades, as dificuldades e obstáculos, as sugestões de redesign,
os recursos utilizados e os modelos dos relatórios que foram utilizados em cada uma das 10 intervenções. Sobre o cronograma, né, nós temos a coleta de dados prevista para acontecer agora no mês de agosto, e vai de agosto até novembro. Logo após, nós teremos a aplicação do questionário inicial, que também acontece em agosto, e começamos a sequência didática com a intervenção 1, que tem início em agosto, e nós finalizamos as intervenções no mês de outubro. Logo após a finalização dessas intervenções, tem a aplicação do questionário final, e aí começa a análise de dados, utilizando análise textual discursiva. A defesa da dissertação está prevista para o mês de julho de 2024, e durante todo esse processo acontecerão reuniões semanais. Essas foram algumas das referências que eu utilizei tanto na escrita do trabalho como aqui durante a apresentação. E é esse, né, o meu projeto de pesquisa. Obrigada a todos pela atenção. Excelente, Poliana, né? Cumpriu bem direitinho os 20 minutos, né? Não é uma tarefa fácil, né? Falar sobre um trabalho que a gente já está fazendo há um ano, né? Acontecer, mas foi excelente, muito bem. Eu vou pedir, então, a participação do professor Tiago, agora nesse momento, como membro externo da banca. Agradecer mais uma vez a sua presença, Tiago, que sempre é maravilhosa, é sempre bom ter você aqui conosco, porque você traz sempre excelentes contribuições. Então, fique à vontade, né? A palavra é sua. Bom, muito obrigado, professor Luciano, pelas palavras aí, sempre carinhosa. Uma professora excepcional aí, que eu trago no bojo curricular da minha vida também o título de amiga. Então, fico muito feliz de estar aqui, podendo ser mais uma vez um possível interlocutor, na verdade, um apreciador do seu trabalho de orientação, e também agradecer a Poliana pela honra de ler a sua pesquisa. Também cumprimento a professora Andréia aqui presente e a todos os demais. Vou tentar, eu sempre tenho uma postura diferente na qualificação, no sentido que a qualificação, a gente tem um pouco mais de liberdade, né, na qualidade de banca, de fazer proposições, de dar pitaco e trazer contribuições, para também aumentar esse estofo teórico e também dos obstáculos, talvez, que aparecem ao longo da pesquisa, e o caminho da pesquisa se faz caminhando, né? E a gente percebe que a Poliana iniciou já essa empreitada e faz isso muito bem, com encantamento. Eu acho que é muito importante quando a pesquisa e o tema em si atravessa o pesquisador. Então, a gente vê que a Poliana tem uma intimidade já com a sua pesquisa, e isso é muito importante. Então, Poliana, as minhas considerações aqui vão ser pautadas, né? Eu não sou advogado, mas eu vou usar contra você aquilo que está escrito, né? Então, vou trazer algumas reflexões aqui. É um texto muito gostoso de se ler, tá? Você escreve muito bem, tem uma fluidez, é um texto com coerência, coesão, as ideias estão bem articuladas. Eu até vou propor uma questão, daí a própria professora Andréia, a Luciana vai poder falar um pouco sobre, mas o que eu senti na questão organizacional também, ou estrutural, que você ali faz por escolha. Deixa eu abrir o documento aqui, e daí a gente vai caminhando junto. Eu só espero que não trave. Bom, só um minuto, carregando aqui. Bom, eu sempre tenho problema com abrir vários documentos assim, porque o meu computador, como todo mundo já sabe, tem trocentas mil janelas e o computador não desliga há anos. Mas assim, eu vou tentar fazer um resgate aqui
enquanto ele não abre o arquivo, não carrega. Bom, Poliana, eu estava verificando aqui e a sua introdução, né? A sua introdução eu acho muito bacana, eu não sei se foi intencional, mas a tua escolha de trazer um pouco a tua narrativa de vida contextualiza e nos ajuda a entender um pouco como o tema te atravessa, né? Como que, de certa forma, de uma maneira muito sutil, a problemática ou mesmo a provocação ela emerge da sua prática, né? Ela emerge da observação da sua prática. Então, essa é uma das características muito marcantes, eu falo, deste professor, que não só se reconhece como professor, mas também se reconhece como um professor pesquisador, né? E é esse olhar introspectivo, esse olhar que ele é endógeno no sentido de olhar para dentro de mim, que se faz muito importante nesta constituição, nesta identidade da professora pesquisadora Poliana, né? Então, eu gostei muito quando você traz aquela narrativa, apresentando um pouco a tua história, apresentando como você iniciou ali na carreira e como que o tema, de certa forma, se torna uma problemática tão possível a ser pesquisada por você, né? Bom, daí você traz o seu capítulo, posso dizer, o seu capítulo teórico, né, onde você traz os aportes teóricos que vão te ajudar a pensar a questão das equações. E daí, uma das minhas contribuições, eu não sei se ao longo da pesquisa você vai perceber isso, mas se a gente pegar toda aquela interpretação do Johnston, né, vamos dizer, a tríade dele, né, o submicroscópico, o representacional simbólico, o macroscópico, o fenomenológico, a gente vai entender, e eu acho que é uma das coisas que você possivelmente pode e deve explorar na sua pesquisa, que a tríade de Johnston, eu não necessariamente eu tenho uma ordem a ser seguida, né? Isso eu tenho que pensar também. Eu posso começar com um fenômeno, com um macroscópico, como um fio condutor ali e trabalhar os outros domínios, assim como eu posso escolher outro, além do fenomenológico, para trabalhar o conceito químico. A gente não pode, na verdade, se debruçar e se prender a uma receita, né? É claro que na biologia, por exemplo, considerando ela como ciência da natureza, e vamos colocar dentro deste bojo a química, é muito mais fácil partir do fenômeno, do macroscópio, porque é algo palpável e na verdade, visível, né, aos olhos dos alunos, para depois trabalhar as outras dimensões. Porém, o barato da química também é explorar essa capacidade que o aluno tem de abstrar, né, de abstração. E eu acho que quando nós adentramos o conceito, né, ou mesmo o conteúdo de balanceamento químico, começa aí um grande problema histórico, cultural na vida dos professores e dos alunos. Porque começa a entrar, é mais ou menos igual a lógica da álgebra, né? Começa a entrar letra e número. E isso se torna talvez um obstáculo epistemológico, mas acaba se tornando um obstáculo no processo de ensino e aprendizagem de química. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso é que a tua pesquisa ela já deixa muito bem claro uma possibilidade discursiva e analítica que é pensar o balanceamento químico a partir da ótica da linguagem. Tá? A partir da ótica da linguagem. Por que eu estou falando isso? Porque, a meu ver, o balanceamento químico ele contribui para outros processos, para que o aluno aprenda outros conceitos. O que eu estou querendo dizer com isso é que a linguagem química, por si só, ela já é uma mediadora. Tá? E daí, eu acredito que ao longo da tua pesquisa e da prática,
você perceba que o conteúdo de balanceamento químico vai contribuir e te ajudar a trabalhar e conceituar outros conteúdos, como, por exemplo, o cálculo estequiométrico, que eu não consigo ver de forma dissociada, porque se você ficar só no domínio do balanceamento químico, ele vai ficar muito superficial. E nós temos que tomar um certo cuidado, e daí deixa eu só lembrar, Maria Helena Roxo Beltrán. Daí você bota esse nome, já anota esse nome. Maria Helena Roxo Beltrán, ela traz alguns artigos, embora numa perspectiva histórica, filosófica, né, que ela trabalha com a Goldfarb e tudo mais, lá no grupo de História da Ciência da PUC, mas a Maria Helena Roxo Beltrán, ela discute um pouco e traz a crítica de como o aluno entende balanceamento, e isso pode ser um problema quando ele pensa o balanceamento como uma balança, e o próprio nome já meio que induz o aluno a pensar como fosse uma balança. E daí ela faz essa crítica, e eu acho que para o teu trabalho não ficar ingênuo, você resgatar essa crítica da palavra balanceamento químico no sentido de um equilíbrio, de uma balança também, é importante. Por quê? Perceba que ao trabalhar balanceamento químico, depois as pessoas costumam trabalhar, né, com cálculo estequiométrico, assim como equilíbrio de reações químicas, e se você tiver dificuldade, se o aluno tiver algum obstáculo no entendimento conceitual do balanceamento químico, possivelmente ele vai ter um entendimento ou um efeito em cascata de problemas de aprendizagem no sentido conceitual de outros conteúdos químicos. Então, você explorar também esta ótica de como o entendimento, a compreensão do balanceamento químico pode ajudar o aluno a conceituar outros conteúdos químicos ou outros conceitos, é algo muito importante a ser pensado, tá? E daí, a minha sugestão, e eu não sei se você vai adentrar isso, mas eu imagino que é possível, tá? Pela qualidade do seu trabalho. Mas eu imagino, dentro daquela discussão teórica que você faz, o entendimento de grandeza, tá? E de unidade na química, eu vejo que é muito importante para entender também, de fato, o que é balanceamento. Porque o balanceamento químico não é somente a distribuição quantitativa ao longo da reação química, mas sim entender qual é a natureza daquelas unidades, daquela espécie química. E daí o que eu estou querendo dizer para você é que nós estamos falando de quantidade de matéria ali. E o aluno precisa entender o que nós estamos falando é quantidade de matéria. No começo é meio que óbvio que ele pense aquilo de uma maneira muito, talvez, inerte. Mas ao passo que ele vai entendendo que aquilo é dinâmico e que o H2O está no lugar da água, mas não é água, isso é muito importante, né? Ele compreender que aquilo ali é um signo, né? É muito importante. É claro que você não vai entrar aqui na discussão que é signo, tá? Eu não estou falando, não vamos discutir semiótica, não vamos discutir Vygotsky, não vamos discutir isso. Mas eu estou falando para você e tentando contextualizar no sentido que você entenda que aquilo é uma linguagem, tá? E daí, por isso que eu sempre bato muito na tecla, eu vejo a química como uma ciência humana, porque ela é um construto humano, mas eu vejo a química, mais do que tudo, como não só como ciência, é como linguagem também. E se apropriar disso
é algo muito interessante quando a gente visa uma alfabetização científica, um letramento científico, onde o aluno começa a compreender que aquilo é uma leitura que eu faço do fenômeno, né? Então, eu trago como sugestão para você, eu não sei, dentro daquele tópico 4.1.1 que você discute, ou melhor, é 4.1, né? Daí eu trago assim como sugestão 4.1.1, que você faça uma discussão também de como essa exploração do conteúdo de balanceamento químico ajuda o aluno a conceituar outras ideias químicas, tá? Como, por exemplo, equação, mas assim, você não precisa adentrar isso, é só dizer que é importante essa compreensão. Porque ele precisa olhar para aquilo e entender, como eu falei, que o H2O não é água, mas não está no lugar de água para quem entende que é água. E que aquele coeficiente, ele descreve muito mais do que um átomo ou uma molécula, né? É claro que você não, como eu falei, você não precisa adentrar a discussão de mol, mas você cita ao longo da sua pesquisa a palavra mol, porque perceba que é impossível dissociar, você fala ali, mas o aluno precisa também entender conceitualmente que nós estamos falando de uma grandeza, né? E essa grandeza é aquilo que é passivo de ser medido, mensurado, né? Então, a grandeza física ali se chama quantidade de matéria, né? E a unidade ali é o mol, né? Então, assim, eu não sei se faz sentido, você pode até falar aqui, a gente pode fazer um diálogo, mas se faz sentido essa minha provocação ou mesmo essa contribuição, tá? Não sei que você que dá aula sobre isso e já está há um ano nesse caminhar aí, o que eu estou falando, o que você acha? Professor, faz muito sentido, né? O senhor está falando e eu comecei a refletir ontem, especificamente quando o senhor fala, para colocar uma discussão mostrando que o balanceamento de equações ele pode contribuir também para outros conteúdos. Porque ontem eu comecei a trabalhar estequiometria com os meus alunos do segundo ano, né? Na organização do currículo, a estequiometria está no segundo ano, e aí eu percebi o quanto que é necessário ter esse domínio de balanceamento de equações químicas, não dá para dissociar os dois. E no fato de trazer as grandezas e unidades também faz um total sentido. Não consegui falar do conteúdo, deixar de lado o mol, mesmo que foi assim abordar de forma superficial, digamos assim, mas eu não consegui dissociar. Então, faz muito sentido. Não, que bom. E no caso, eu até vou contribuir aqui, deixa eu copiar e colar. Peraí. Tudo em câmera lenta aqui para não travar. Tem um artigo que eu até utilizo muito nas minhas aulas de estágio. Vou colocar aqui no chat. Dá uma olhadinha aí, ver se ele abre. Mas é um artigo muito interessante sobre a grandeza, quantidade de matéria e sua unidade, o mol, algumas considerações sobre dificuldades no ensino e aprendizagem. Talvez neste artigo você também consiga prever alguns obstáculos ou problemas que talvez surjam a partir do entendimento do balanceamento químico. Tá? Então, talvez isso ajude você a fazer uma análise, mas não uma análise simplesmente dentro da ótica qualitativa, mas também você pensando e prevendo um pouco
desses obstáculos epistemológicos que o aluno pode ter a partir desta sua abordagem, da sua proposição, tá bom? Bom, olhando esse capítulo teórico também sobre balanceamento químico, eu confesso que você foi extremamente didática na forma como você apresenta, né, o conteúdo do balanceamento químico. Então você foi assim muito feliz e trabalhou cirurgicamente, sabe? A forma como você vem abordando. Então eu fui lendo assim, eu fui me encantando com o seu texto, porque é fácil de entender, a química se torna fácil, e eu acho que essa sua dissertação, a forma como você disserta, contribui para esse slogan que química não é tão difícil assim, né? Como as pessoas trazem. Então, ficou muito leve. Bom, quando você traz aquele capítulo sobre o construcionismo, né? Na interface com a tecnodocência, eu particularmente, eu não sei, mas eu colocaria até depois dos objetivos e antes, na verdade, da discussão química que você traz. Tá? Porque como no próprio objetivo você já fala, né, da abordagem construcionista, já está fresco ali, a palavra está ali, está latente. Então eu jogaria isso para cima. Tá? E sobre o construcionismo, eu acho que você poderia trazer mais discussão, mais aporte, tá? Porque é a tua medula ali, a tua discussão dentro da perspectiva pedagógica é o construcionismo. Então, se você puder trazer um pouco mais disso. Eu tenho um artigo junto com o professor Jaime lá da Colômbia, mas é um artigo que a gente se pauta muito, dá muito à luz ao conectivismo. Porém, a gente bebe no construcionismo, sabe? A gente traz um pouco isso. Então, eu vou colocar aqui no chat também para você, desse artigo, que talvez, em alguns momentos ali, você consiga, ou mesmo te ajude a fundamentar um pouco mais, que é um artigo sobre os aspectos pedagógicos do conectivismo e sua relação com as redes sociais e as ecologias da aprendizagem. Então, assim, talvez isso também ali traga, não estou falando para você olhar para o conectivismo em si, mas a gente faz uma discussão com o construcionismo. E por que eu estou falando para você adensar um pouco este tópico de construcionismo, né, na interface com a tecnodocência? Não fica claro naquele texto que você traz ali, do construcionismo, quais são as características da abordagem construcionista. Assim, se você conseguir trazer de uma forma mais didática, mais mastigadinha, é interessante porque nem todos os seus leitores vão saber o que é isso. E talvez muitos, a partir do seu título, vão olhar para a tua pesquisa para buscar compreender o que é esse construcionismo, essa abordagem construcionista. Então, se você conseguir mostrar essas características, esses elementos da abordagem construcionista, não em contraposição, mas assim, mostrando de fato que ela traz novos olhares para a questão pedagógica, eu acho que é importante. E junto a isso, nesse texto, eu gostaria de ver qual que é o papel do professor nessa abordagem. Tá? Fica muito evidente a forma como você se coloca ali na pesquisa, como professora, como intermediadora deste processo. Mas disserte um pouco sobre isso. Qual que se torna o teu papel, ou o papel desse professor, ao assumir uma abordagem construcionista? E isso vai também nos ajudar e dar luz ao entendimento da prática docente.
tá? A justificar o papel do professor nesta abordagem. Então, é algo que eu pontuo aí, que eu acho que nesse adensamento de conteúdo, do capítulo ali, do tópico, você trazer um pouco, tá? Essa discussão do papel do professor nesta abordagem. Bom, deixa eu avançar aqui. Depois você dá uma olhada, Poliana, eu sei que em alguns lugares vocês colocam tecnologia, TDICs, né? Mas só verificar que agora a adoção de tecnologias digitais já engloba tudo isso, eu acho que é importante você atualizar no sentido de publicações futuras, tá? Na página ali 30 e pouco, você começa a discutir um pouco das simulações. Tá. Deixa eu adentrar a metodologia aqui. As características, você descreve muito bem qual é o locus da pesquisa, o pessoal. Eu adorei no ponto 5.4 da coleta de dados, aquelas fases que você coloca, a figura 7, dá para entender muito bem o que você está buscando fazer com a tua pesquisa. Eu gosto muito dessas representações. Outra coisa que eu senti falta, e daí eu acho que você vai poder trazer e resgatar de uma forma mais analítica, né, na análise dos dados, é sobre a potencialidade, os limites e possibilidades e potencialidades da utilização dos simuladores no ensino de química. Eu acho que isso vai ser muito importante, tá? E eu imagino que não tem outra saída senão buscar artigos em inglês, tá? Porque nós temos uso muito de simulações no ensino de química nos Estados Unidos, no Canadá principalmente, e são experiências que não são tão reportadas aqui para nós. Então você vai encontrar muito a questão da simulação no ensino de química nesses países. Então, eu sei que às vezes o inglês é chato, mas a gente tem que buscar e beber nessa fonte. Talvez uma das coisas que daí eu até adianto, e eu já pesquisei durante o meu doutorado, eu falei um pouco sobre simulações, e daí eu tenho a minha tese, os alimentos como tema gerador no ensino de química, né, a construção de uma hipermídia, mas eu discuto um pouco a questão da imagem, do vídeo, do som e das animações 3D, das simulações, lá no meu doutorado. Então, se você quiser buscar lá, assim, alguns autores que eu vou beber, que eu busco em inglês, talvez te ajude nessa discussão. Mas uma das coisas que a gente percebe que as simulações elas são amplamente utilizadas nesses países, mas em nível de graduação, em nível superior. E não tanto no ensino médio, na educação básica. Então, daí aí é uma seara muito interessante para você estar trabalhando e discutindo. É o porquê que essas simulações não são tão comuns na educação básica, né? A gente sabe dos problemas, das mazelas da educação pública, mas por que não são tão comuns, né? Podemos aqui levantar várias discussões. Ora porque os professores não são formados para isso, ora porque não há formação continuada, ora porque os professores não dominam as tecnologias digitais, mas também podemos discutir por um outro viés, tá?
Então, isso vai depender da forma como você vai trazer, apresentar este problema, a problemática como um todo. Uma das coisas que eu estava verificando, e daí eu acho que seria interessante, dentro da sua análise, que eu vi que daí você, na análise, você traz algo muito genérico, né? Porque eu imagino que está sendo construído agora, e daí você quer a nossa ajuda, ou mesmo o nosso olhar de validação. Trazendo aqui, deixa eu ver. Tem algum lugar aqui. Eu utilizaria, eu não sei se vocês pensaram nisso, mas as 5 dimensões do Papert, né, do construcionismo, eu utilizaria ela como categorias de análise. Eu não sei se vocês pensaram nisso, Poliana, se você quiser falar um pouco, mas quando você traz a discussão, traz a dimensão pragmática, sintônica, sintática, semântica e social, eu não sei se seria possível se vocês colocaram ela ali só por colocar, ou se ela tem uma intencionalidade por trás disso. Eu queria escutar um pouco de você sobre isso. Tem sim uma intencionalidade, só que eu não havia pensado como processo de avaliação, como o senhor falou. Né? Eu teria pensado na forma que os alunos vão trabalhar, que poderiam estar relacionadas a essa dimensão. Entendi. Então é por isso que vocês colocaram. Não, maravilha. Bom, deixa eu avançar aqui. Só um minuto. Bom, dentro dessas fases que você nos apresenta, a fase 1 faz muito sentido para mim quando você explora a questão dos conhecimentos prévios com o questionário inicial. A fase 2, nessa observação. Né? E na fase 3, o questionário final. Você já pensou, Poliana, em como você trabalharia e como você poderia afirmar que esta abordagem contribuiu ou não para que o aluno aprenda química? Né? Como você identificaria isso? Né? Como que eu sei que o meu aluno aprendeu de fato química considerando esta abordagem? Essa é uma provocação que eu faço aí. Eu sei que talvez seja até uma busca, né? Mas do que você já tem lido, né? Como que eu vou conseguir identificar e validar o meu produto no sentido de falar, ele contribui para a aprendizagem de química? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu estou te provocando, só. Bom, na realidade eu pensei só no questionário, né? Questionário inicial e questionário final. Então eu teria os conhecimentos prévios dos alunos, que aí eu poderia conhecer os pontos que eles conhecem acerca de conceito, acerca do processo de balancear realmente uma equação, e após todo esse processo, eu aplico o questionário final. E aí, no meu entendimento, eu acredito que a forma que eles evoluíram ao conseguir definir, por exemplo, os conceitos que definem uma reação química, conseguiram balancear uma reação química, eu teria a resposta do quanto a pesquisa foi importante, né, para esse processo de aprendizagem. Professor, seu microfone está desligado. Obrigado. Talvez seria interessante, nessa sua observação do que foi
dito, né, do que eles vão trazer ali no questionário final, você tentar, e daí teria que pensar um pouco nas perguntas, etc., no sentido de que se, de fato, houve aprendizagem de química, e se essa aprendizagem não vem com este ranço que eu chamei de obstáculo epistemológico. Tá? Porque, às vezes, o entendimento que ele vai ter daquele conteúdo está impregnado de algum obstáculo. E para ver se você vai conseguir identificar este obstáculo nesta pergunta. Tá? Você vai fazer análise textual, né? Análise... E por que você escolheu usar esse instrumento de análise? Bom, primeiro porque é uma pesquisa qualitativa, né? A gente não vai trabalhar com números. E aí, por análise textual discursiva, ela ter 5 fases, em que eu vou conseguir avaliar uma a uma, categorizar cada uma das respostas dos alunos, eu acredito que ela será a melhor análise para me aproximar mais do que eu conseguir avançar depois da pesquisa. Então, achei ela bem mais detalhada, com mais aspectos que eu possa analisar e identificar aí os obstáculos que estão contribuindo para a aprendizagem ou não aprendizagem do conteúdo. Perfeito. Não, você me convenceu. E daí, nesse sentido que eu falo para você, só não ser ingênua, no sentido só de comparar o questionário inicial com o final. Tá? Perceba que uma análise discursiva, a análise dela em si é muito mais profunda, porque na análise discursiva não é só o dito. O não dito também é passivo de ser interpretado, de ser previsto. Então, eu acho que sim, vocês têm um desafio muito grande de fazer um instrumento e pensar todo este questionário de uma forma muito delicada, muito para que ele não seja apenas um objeto de comparação entre X e Y, mas também ele traga elementos e uma dimensão que você de fato possa falar, este aluno, ou melhor, esta abordagem contribui para a aprendizagem, a conceituação, a apropriação desta linguagem ou dos conceitos químicos, ora previstos aí dentro da minha abordagem de aula. Tá? Então, é nesse sentido. Bom, Poliana, eu acho que em termos do material, do produto em construção, o que você apresenta até ali como não posso dizer como um apêndice, né? Um apêndice já, ele está muito legal, tá? As aulas que você propõe, a distribuição que você faz ali e as propostas de intervenção, eu acho que está muito redondinho. Então, eu só fico, na verdade, quando a gente vê uma pesquisa, né, já um texto como esse, a gente fica na ânsia de saber o que os alunos já estão falando. Né? E sem isso, seu trabalho fica assim, agora, numa zona estacionária. Né? Então, eu acho que o que a gente precisa agora é trazer essa análise. Mas eu sinto que você já está muito certa e preparada para isso. Então, o que você me apresenta enquanto texto, enquanto proposta, ela tem fundamentação. Não só teórica muito bem feita, mas metodologicamente é uma pesquisa que se sustenta. Tá? É uma pesquisa coerente. Então, eu vou trazer essas pequenas contribuições neste momento, mas eu imagino que se você adensar aqueles capítulos e discutir um pouco mais das características e o papel do professor, e um pouco daquele tópico que eu te falei de grandeza e unidade, né, do MO, isso vai ajudar você a falar e afirmar depois no final
se o aluno compreendeu de fato a química ou ele apenas decorou, né? Que é o que a gente está tentando com a sua pesquisa e com tantas outras, mostrar que não é o caminho. Então, é isso. Eu me sinto satisfeito com as suas respostas aí. Obrigado. Ah, Tiago, eu sabia que ia ser maravilhoso. Muito obrigado pelas suas contribuições, nossa, muito importantes, né? A gente está numa fase agora mesmo de algumas construções e reconstruções já do trabalho. Então, essa questão da análise que você colocou é uma coisa que também já estava me preocupando, e a gente está em um processo de construção de índices de aprendizagem que a gente vai utilizar nesse processo analítico também. Então, dentro da pesquisa sobre obstáculos epistemológicos e até de algumas ontologias, no sentido de construir alguns conceitos que estão sendo delineados academicamente, a gente ter subsídio para poder ver quais são as respostas que os alunos vão, né, trazer no questionário inicial, quais são as respostas que eles vão trazer durante o processo de aplicação na sequência didática e as respostas que eles vão trazer no questionário final, e a gente poder comparar isso tudo diante dos elementos conceituais, um a um, que a gente vai estar extraindo, e os elementos procedimentais, né? Então, a gente está ainda numa fase de construção disso para poder ir a campo já com a certeza de um questionário bem elaborado, né, de acordo com o que a gente precisa analisar. Apesar da gente ter trazido aí o questionário para vocês, certamente ele vai sofrer algumas alterações, se baseando no que vocês estão colocando e nas pesquisas que a gente ainda está fazendo, está dando continuidade. Mas eu agradeço enormemente, porque acho que a gente está indo nesse caminho que você está aí comentando. Isso é muito legal, porque dá respaldo para a gente, falar assim, pô, então a gente está indo bem. Então, muito obrigada, viu, Tiago, pelas suas contribuições. Professora Andréia, muito obrigada também por estar aqui presente hoje. Também tenho certeza que você vai trazer ótimas falas e situações para que a gente possa pensar, refletir. Então, a palavra é sua, fique à vontade. Boa tarde mais uma vez, né? Que experiência interessantíssima, não só de ler o trabalho da Poliana, eu quero agradecer pelo convite, Luciano, Poliana, agradecer pela oportunidade de ouvir o professor Tiago, né? Interessante alguém da área das ciências mesmo, né? Que discute essas questões mais de conteúdo mesmo, o conteúdo que vai ser ensinado. E aí eu concordo completamente com o professor Tiago, a gente observa aí o domínio da Poliana sobre o tema que ela escolheu, e essa questão de falar com propriedade, ser apaixonada, né, pelo tema, né, de trabalho. Então, isso aí realmente faz uma diferença enorme no desenvolver, né, de toda uma pesquisa de mestrado, e gera também algo assim com essa visão aplicável, que eu acho que isso é um diferencial de um mestrado profissional também, não é? Porque traz algo que não vai para uma prateleira, mas vai para ser usado por mais de uma pessoa, na verdade, né? Então, você vai estar modelando aí também outras práticas didáticas aí de outros professores, não somente a sua, né? Então, com certeza, nossos olhares aqui, a gente lê o mesmo material, mas olhares e abordagens são diferentes, certamente diferentes por causa da bagagem, do que se pesquisa, né, do que cada um de nós trabalha. E, sem dúvida, eu diria que eu já fiquei assim, encantada com o seu trabalho. Tive assim, uma dificuldade, meu Deus, a gente vai para uma banca e a gente tem sempre aquela expectativa de que eu vou encontrar coisas, uma diversidade de coisas para eu pontuar e mostrar que esqueceu. Olha, você me deu um trabalho, viu, assim, para eu encontrar aqui alguma coisa de contribuição efetiva. Eu tive que ir, voltar e dizer assim, o que está faltando? Será que está faltando alguma coisa? O que pode, né? O que eu posso contribuir de alguma forma assim, efetiva? Porque eu achei muito bem escrito o seu trabalho, bastante coerente, metodologicamente falando. É difícil a gente chegar numa banca de qualificação
e a gente encontrar um trabalho tão estruturado. Muitas vezes, nesse passo de qualificação, muitos alunos ainda estão um pouco tateando, tentando descobrir de fato o que querem, né? Eu costumo falar para os meus orientandos assim, se você vai para uma banca, principalmente de qualificação, e você vai com a sua proposta de pesquisa organizada, estruturada, você sai de lá com contribuições específicas, pontuais da banca, e que vão ajudar a ajustar alguns detalhes finais do seu trabalho. E você vai sair dali com a validação para o que você propôs, e alguém vai dizer assim, olha, siga em frente, está no caminho certo. Basicamente isso. Mas se você vai para uma banca de qualificação e você ainda está perdido na tua questão, no teu objeto, ou em como você vai chegar até o resultado esperado, ou se você ainda está meio confuso, disparando para todo lado aí dos aspectos teóricos, né? Aí você chega na banca com tanta lacuna, com tanta coisa, tanto nó solto, que a banca vai desarrumar o teu trabalho de tal forma que depois você vai ter aquela dificuldade de, sim, agora eu vou para aquele lado mesmo, porque a banca vai tentar te mostrar saídas, caminhos, né? Não é o teu caso, Poliana, eu vi assim, pelo contrário, você está tudo muito arrumadinho já, né? Basicamente pegar aqui o aval do que a gente vai falar e executar e pronto, tá? Então, assim, as minhas observações serão bem pontuais mesmo, né? E uma sugestão aqui é colar de algum ajuste em algum aspecto, no sentido de complementar isso e talvez deixar mais claro aquilo que você realmente está se propondo fazer, e talvez trazer um realce ou um alinhamento mais direto, mais específico entre a tua questão, teu objetivo e o produto que você está dizendo aqui, que é o produto, né, que você vai entregar ao final, tá certo? E essa coisa passa batida, porque normalmente, por exemplo, nos mestrados acadêmicos, a gente está se preocupando com o produto, é outro processo, né? Mas nesse mestrado profissional tem um produto envolvido também. Então, me chamou a atenção ao final, depois de ler tudo, qual era a relação disso aqui com o resto, né? Então, vamos lá. Mais ou menos isso eu estou te adiantando para o meu olhar aqui na nossa conversa, tá? Eu acho que o teu título tá ok, ele diz o que se propõe aqui, que é o uso de simulações virtuais no ensino de balanceamento de equações químicas no contexto do construcionismo educacional. Então, eu concordo com as observações aí que o professor fez especificamente para você trazer mais esse detalhamento, dar uma relevância maior à questão do construcionismo, até porque se ele aparece no teu título, os teus futuros leitores vão ter aquela expectativa de encontrar algo mais substancial sobre isso aqui no seu trabalho, né? Então, vale a pena, sim, esse aprofundamento, né? Esse detalhamento maior. É claro, a gente está entendendo que aqui ainda é uma qualificação, você ainda está estudando, se apropriando, vai enxertar mais coisa ao longo do processo. Mas essa observação do professor Tiago vale muito a pena levar em conta. Achei o teu resumo muito arrumadinho, né? É outra coisa que às vezes a gente vê alguma dificuldade, mas está muito bem estruturado. As partes que compõem, que devem compor o resumo estão aqui, aparecem corretamente e tudo mais, tá? Claro que quando você tiver a sua versão final, com certeza o resumo será repaginado, porque ele terá que apresentar, então, resultados, né? Que é o que efetivamente ainda não aparece por aqui. E, claro, conclusões. Então, são coisas que irão aparecer posteriormente aqui no teu resumo, tá? Achei bem interessante. A sua redação, olha, é pouquíssima coisa, outra que escapa na redação, assim, muito raro mesmo, mas está muito bem escrito, gostoso de ver o seu trabalho de fato, né? Você já se coloca, achei interessante isso, você já abre o seu trabalho se colocando, como que essa ideia de pesquisa surgiu na sua trajetória, achei bastante coerente isso também, porque normalmente é uma interrogação que fica, a gente lê sobre o tema, lê bastante nas dissertações, até que entende onde é que o pesquisador entrou nessa história, por que ele escolheu essa temática. E você já começou se colocando dessa forma. Não tenho muito a acrescentar a forma como você apresenta o problema, nem aqui na sua justificativa, achei bastante coerente. Mas eu já queria começar a comentar aqui sobre os teus objetivos, tá certo? O que a gente espera, né, quando a gente lê aqui, principalmente a nível de qualificação, um projeto, é que haja uma coerência, uma harmonia entre
a questão de pesquisa, né, aquilo que você tem como hipótese, uma provável resposta para aquela questão de pesquisa, os objetivos, tanto geral, principalmente o geral que você está propondo, né, ele tem que estar harmonizado com a sua questão de pesquisa, e os específicos, eles têm que estar também, eles têm que dar conta do alcance do objetivo geral, certo? Para que, então, lá na frente, quando você estiver descrevendo a sua metodologia, você mostre como você vai, ou como você pretende alcançar aqueles objetivos, tá certo? Então, tendo isso em mente, relendo aqui, né, o que você propõe como objetivo geral, aqui eu teria uma colocação, e talvez, eu suspeito que seria talvez a minha recomendação mais forte, tá? Do que eu vou comentar, que não são realmente muitas coisas, não. Mas essa aqui seria a recomendação mais forte, que seria uma revisão do seu objetivo geral. Por quê? Eu vou explicar, tá? Você escreve aqui como objetivo geral, analisar, olha só, analisar como os alunos do ensino médio aprendem os conceitos de reação química diante de uma abordagem pautada no construcionismo, fazendo uso de simuladores de balanceamento de equações químicas. Então, na minha perspectiva, lendo tudo, inclusive lendo o que você propõe como produto, assim, muito detalhado, tá? Muito detalhado o que você traz como a descrição, a próprio documento, que aquilo é um documento, né? Sequências didáticas que você propõe ali, elas compõem um documento. Na verdade, ali é o seu produto. Veja só, antes de ir para a coleta de dados, você já desenvolveu um produto. Percebe? Então, na minha perspectiva, o que caberia aqui como seu objetivo geral, na verdade, seria algo do tipo avaliar a efetividade desse teu produto, porque o teu produto ele não é uma tecnologia, que eu achei, assim, extraordinário isso, certo? E, normalmente a gente vai para um mestrado, aí alguém faz uma tecnologia, um recurso educacional específico e tal, e você propôs uma sequência didática. Achei fantástico e complexo demais. Você tem que dominar o conteúdo, tem que ser uma boa professora, tem que ter tido bagagem anterior para aquilo que foi discutido pelo professor Tiago, né? Essa parte conceitual da coisa, você já sabia o que era aquilo que ele estava falando. Então, você domina aquilo. Você não caiu de paraquedas, veio uma construção riquíssima a partir da tua experiência, do teu conhecimento sobre o tema, da tua bagagem como professor, das tuas experimentações anteriores de sala de aula, né, do que dava certo, do que não dava, do que você acha que funciona melhor, qual é o recurso melhor, mais adequado aqui, qual é a sequência do conteúdo, qual atividade deve vir primeiro que a outra. Então, é montar um quebra-cabeça, né, uma estratégia didática. É fantástico isso aí. Então, na minha perspectiva, ao ler que o seu trabalho, ele como um todo, inclusive quando você detalha a tua metodologia, quando você coloca o quadro 1, tá? O quadro 1, né? Quando você coloca o teu apêndice, quando você coloca os instrumentos que você vai usar para coletar dados, para mim está muito claro que, na verdade, não é analisar como os alunos aprendem, porque o como é exatamente a execução da sequência didática. Então, o como é através da sequência didática, certo? Então, você já tem um como, que é a tua proposta. A questão é, ela funciona, né? Ela funciona de fato como deveria? E aí entra aí a observação fundamental do professor Tiago. O teu instrumento para checar isso, para checar a aprendizagem dos alunos, ele tem que realmente ser primoroso, ele tem que ser coerente com o conteúdo que foi ensinado, né? Com aspectos que possam ser de alguma forma observáveis, mensuráveis de alguma forma, para poder entender o que eles sabiam antes e o que eles passarão a saber depois das intervenções sendo realizadas, da execução da sequência didática, né, proposta. Então, eu acho que daqui para frente, esse detalhamento, essa construção minuciosa desse instrumento, ele é fundamental, né? Desse que vai averiguar se a aprendizagem ocorreu de verdade, né? Porque é isso que vai demonstrar que há
sequência proposta, sequência desenvolvida por você funcionou. Que o produto é um produto de excelência, certo? Então, na minha perspectiva, eu até rabisquei aqui, de repente, uma ideia, né, de ajuste aqui do teu objetivo geral. Pensa aí, pode até ser diferente disso, mas pelo menos para dar um norte, tá? Que ao invés de analisar o como, né, seria avaliar a efetividade de uma abordagem de ensino sobre os conceitos de reação química com a aplicação de sequências didáticas pautadas no construcionismo com o uso de simuladores de balanceamento de equações químicas. Eu vou te dar as minhas anotações depois, tá? Eu sei que falei muita coisa, né? Mas, na verdade, para mim é isso, é baseado até nos teus específicos, porque eu acho que os específicos já fazem isso, certo? Eu tentei traduzir dentro de um objetivo geral o que eu observei na proposição dos teus específicos. Então, nos teus específicos, você diz, verificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos do ensino médio sobre os conceitos de reação química e balanceamento de equações químicas. Depois disso, identificar quais são as compreensões conceituais e procedimentais sobre reação química que os alunos do ensino médio apresentam quando utilizam um simulador de balanceamento. E aí é interessante que quando lá no quadro 1 você faz aí o casamento, né, a correlação aí entre esses objetivos e os instrumentos ou os procedimentos que você pretende executar, né, aí na sua coleta, é só encontrar aqui rapidinho, quadro, para comentar a partir dele. Só um instante. Pronto, né? No quadro 1, no esquema representativo da coleta, você pega cada objetivo específico dele e do lado você coloca a coleta de dados e o respectivo instrumento. Então, se você observar o que você propôs aqui, na verdade, você aplicará o questionário com as 20 questões para poder verificar o conhecimento prévio, né, e conhecer mais ou menos a caracterização do sujeito participante da pesquisa. Você depois vai, para identificar as compreensões conceituais, você vai fazer de fato a aplicação da sequência didática proposta, as 10 intervenções, né, que você delineou aí. E achei interessante, porque eu ainda fiquei tentando, sabe, ver até, puxa, será que por acaso tem lá naquele instrumento que é a observação das intervenções, será que ali ela consegue extrair um como diferente desse? Mas, na verdade, não. Na verdade, ali, você vai pedir, vai anotar se aquilo que foi proposto na intervenção você conseguiu realizar de fato, né? É mais ou menos isso. Não tem, assim, algo muito diferente do planejado. É verificar se o planejado foi executado. Pelo menos a minha percepção foi essa, ao ler, né? E ver se houve alguma intercorrência, alguma coisa diferente na atitude do aluno, alguma coisa assim, que gerou algo diferente do planejado, algo interessante, notável ali, né? E as percepções que você teve de se o processo foi fácil ou foi difícil para o aluno. Então, de certa forma, isso é avaliar, de alguma forma, se o proposto foi fácil de realizar, né? E se, de alguma forma, ele atingiu aquilo que era o esperado, né? Tem um espaço para conclusões, tem um espaço para observações, mas nada que fuja muito aquilo que está lá planejado já, tá certo? Então, na minha perspectiva, não sei se está fazendo sentido para você, viu, Poliana? Ou para a sua orientadora, e a Luciana, é isso que eu estou falando. Mas eu acredito que essa reformulação do objetivo geral vai garantir que agora sim, aquilo que eu propus, eu cheguei a algo idealizado, né? Do que você colocar um objetivo que gera uma expectativa no leitor, mas que, de certa forma, já foi suprida pela própria proposição da sequência didática, certo? Seria o como? Seriam os passos que foram executados para gerar aquela aprendizagem no aluno. Bom, fica aí como proposição, porque, na verdade, é até uma sugestão aqui que não gera, digamos assim, uma reestruturação do que você fez. Na verdade, é uma ideia que aproveita o que já está proposto ali, o que já está escrito.
é apenas uma reformulação do seu objetivo geral, tá certo? Eu nem vou comentar mais muito assim, a parte teórica relativa à química é outra praia, é a praia do professor Tiago, não vou comentar nada sobre isso aí, né? Mas a outra parte eu concordo com ele, nos pontos que ele disse que necessaria ainda um aprofundamento, você escrever um pouco mais sobre aquilo ali, vale a pena, pelo motivo que já foi dado, né? Aparece o seu título e há uma expectativa do seu leitor de ler um pouco mais, algo com mais propriedade sobre aquilo lá, né? Tem uma coisa ou outra pontual aqui que eu queria deixar comentado, tá? Que é porque tem a ver com até o significado daquilo que você está propondo, o valor, a valia daquilo que você está propondo. No finalzinho do item 4.3, tá? Item 4.3, deixa eu só ver aqui o título dele. É bem no final mesmo, onde você fala bem a parte do balanceamento de equações químicas. Aí lá no final, você pega o último parágrafo desse tópico, aí sobe mais um. É o terceiro parágrafo, de baixo para cima, no final do tópico, onde você cita um estudo, mas eu acho que essa citação que você faz aqui ela é importante, porque você vai falar aqui, você menciona um estudo que comenta, estudo de Mendes, Santana e Pessoa Júnior, onde é um estudo que faz justamente assim, é como se fosse um estudo caso-controle. Ele pega aqui a turma, né, e para alguns ele usa simuladores e para outros ele não usa, não é isso? Esse estudo que você recuperou aqui, né? Mas aí, no teu comentário sobre ele, eu achei que ficou faltando uma informação importante. Aqui você comenta que, ao concluir as aulas, falando sobre o resultado da pesquisa deles, né? O nível de aprendizagem dos alunos foi testado a partir da resolução de 3 equações químicas não balanceadas. E apenas 20% dos estudantes que faziam parte da turma cuja simulação não foi aplicada conseguiram balancear com êxito a proposta. Então, você comenta o resultado percentual aí do nível de aprendizagem daquele do grupo controle, daqueles que não foram submetidos à experiência de usar a simulação, certo? Mas você não fala aqui sobre qual foi o percentual de sucesso daqueles que passaram pelo grupo controle, que eu acho que é o que lhe interessa. Porque vai que o grupo controle foi 20 também, ou foi 15, ou 19, ou foi 35. Então, a relevância do uso de simulação ela tem que aparecer aqui, né? E você tem um estudo que mostra isso. Então, acho que faltou só no seu comentário, eu já suspeito que o resultado tenha sido muito bom, né? Em comparação com o grupo controle, mas você deixou de mencionar aqui, tá? É só essa observação que eu faço aqui, porque eu acho que ela tem peso e é relevante para a sua escolha dos simuladores como recurso didático, tá? Para a sua sequência didática, ok? Então, acho que isso aí vale a pena deixar anotado. Vamos lá, fiquei mais à frente aqui. Eu não vou me deter muito aqui, não. Na sua metodologia, tá? Na sua metodologia, você traz aqui o delineamento da pesquisa, eu acho que é bastante coerente, tá? Mesmo com essa reformulação proposta aí no objetivo geral, casa perfeitamente com o que já está aqui. Eu não teria necessidade de alterar o que você já propôs, está bem redigido, bem escrito, bem coerente, inclusive com o aspecto do que você se propõe a fazer de fato na metodologia, não teria, assim, grandes mudanças, né? Ele apresenta a abordagem, a natureza da pesquisa, né? Mostra que foi feito todo um levantamento bibliográfico, delineou a pesquisa e tal, a própria intervenção, a construção da intervenção, então acho que está bem feito, tá? Traz a caracterização dos sujeitos da pesquisa, você mostra por que aquela escola foi escolhida, porque você está inserida nesse contexto como professora, e daí justifica a escolha, né, do procedimento como sendo uma intervenção, de fato, né? Então, acho que está bastante coerente também. Agora, uma coisa que eu achei curioso, que eu não sei se o nome da escola era aquele, né? Aliás, no item 5.1 tem só um parágrafo solto, tá?
porque, na verdade, acho que você copiou, colou sem querer algo que estava no 5.2. Então, está marcado lá só para você depois dar uma corrigida. Mas aqui, quando você faz a caracterização do sujeito da pesquisa, eu acho que aqui era interessante você nomear a escola, identificar qual é o município, né? Porque você só fala de uma forma bem genérica. Você fala em uma escola da rede pública estadual do Piauí. Tá, mas quantas escolas o Piauí tem? São muitas, né? Qual delas? Já que você se coloca como sendo docente daquela escola, principalmente, né? Mas independente disso, quer você fosse docente da escola ou não, eu acho que caberia aqui na metodologia deixar mais explícito aqui o locus de fato aí da sua pesquisa, tá bom? Inclusive a cidade também. No 5.3, né? Onde você contextualiza aí o locus. Você fala... a Escola Pública Estadual do Piauí. Esse é o nome da escola? Porque fiquei pensando que era. Não sei se é, mas parecia. É esse? Não, professora, não é o nome da escola. Tá vendo? Então, aqui até um artigo definido, mas parecia, né? A Escola Pública. Então, numa escola pública ou na escola pública fulana de tal, né? Tem um nome, né? E diz aqui, com sede localizada na cidade do interior. De novo, o artigo definido aí, né? Mas que cidade é essa? Você também não diz, não localiza, né? Então, acho que caberia aqui você definir, especificar, tá bom? Achei muito legal aí a figura onde você descreveu aí as fases da coleta de dados, né? Para quem está lendo, ele entende o seu processo direitinho, o processo que você está propondo, e ele faz bastante sentido também, tá? O que mais aqui? Já falei do quadro, dos aspectos éticos, muito interessante. Vou falar agora de outra coisa lá na frente, que é aqui o produto. Muito interessante isso, sabe? Você, como eu disse e fiz o comentário antes, o teu produto ele não vai aparecer depois, no final da tua pesquisa. Ele já apareceu, ele já está aqui, na tua qualificação, você já tem um produto, né? Então, o que eu achei que faltou aqui foi você confrontar o teu produto com o teu objetivo de pesquisa, né? Por isso que essa reformulação do objetivo geral, ele vai dar peso para o produto que você desenvolveu, que você vai testar agora a eficácia, a efetividade desse produto aí, tá? Que seria aí, no caso, a sequência didática, a verificação de sua validade, sua eficácia, né? Para a aprendizagem dos alunos aí sobre o tema do balanceamento de equações químicas. Então, você só revê, aproveita alguma coisa do que está lá, do rabisco que eu vou te mandar aqui, do que seria essa ideia, né? E procura, então, delinear melhor, mais adequadamente, porque talvez até eu tenha botado o tema, o conteúdo erradamente, né? Você teria a propriedade para poder fazer esse esclarecimento aqui, tá? Deixo mencionado também, aí já chegando na finalização dos meus comentários, né, o seu respeito aí, tanto na redação, na qualidade da redação, mas também nessa parte normativa, né, porque algumas pessoas têm ideias muito boas, mas na hora de estruturar o trabalho, se desorganizam em algumas coisas, não, e você teve todo um respeito à norma, né, e também aos aspectos do referenciamento, das citações, né? Eu não encontrei nada preocupante, assim, né? Na forma como você trabalhou. Isso aqui é algo digno de nota também aqui no processo, porque queira ou não, tá? A banca precisa pontuar essas coisas e antes de entregar, alguns alunos dão menos ou mais trabalho para a revisão do orientador, né? Então, nesse sentido aí, pelo que eu vi até aqui, não sei também, provavelmente o olhar da Luciana já passou por aqui também, já lhe trazendo algumas dicas valiosas, né? Mas achei muito bem arrumado, né? Gostei muito dessa estruturação do próprio documento, onde você faz aqui o registro, né, desse produto, que são as sequências didáticas, né? Gostei bastante disso aí. Já entendi também, porque essa coisa dos resultados parciais, né, que é um formato típico aqui também do mestrado, tá? E acho, sim, que é bastante execuível o trabalho dado, o adiantado, né, de toda a ideia, como já disse. O mais difícil é organizar de uma forma muito bem estruturada a ideia que está proposta, né, e organizar os passos metodológicos. Eu creio que você está bem avançada nisso aí.
e demonstrado o nível de organização que você demonstrou até aqui, acredito sim que é bastante execuível a proposta, inclusive de cronograma que você faz para dar conta de todo o processo aí, tá? Recomendaria sim, de novo, e a professora Luciana já reforçou aqui na resposta ao comentário do professor Tiago, né, que esse instrumento que vai verificar aí a aprendizagem está sendo revisto, aperfeiçoado e tudo mais, que sem dúvida nenhuma, talvez, principalmente com essa proposição de ajuste desse objetivo geral, talvez seja o ponto crucial, o principal aí que precisa ser observado, né, porque você terá que ter um instrumento que dê conta de avaliar ou garantir a análise ou a avaliação dessa eficácia desse produto que você desenvolveu e está testando, né? Mas eu acredito plenamente aqui no sucesso daquilo que vocês estão propondo aqui, viu, Poliana? Pelo que você demonstrou até aqui, eu acho que vai ser muito interessante e perfeitamente replicável depois de testado por você. E aí eu acho que era isso que eu tinha para falar, né? Não tem muito a mais, como eu falei, você me deu trabalho para eu encontrar alguns aspectos mais relevantes, né, para dizer e observar aqui. Espero que, de alguma forma, aquilo que eu trago faça algum sentido para vocês aí e sirva de alguma contribuição, que é o que a gente espera trazer quando participa aí de uma banca, tá bom? Parabéns. Muito obrigada, André. Olha, mas eu também sabia que você ia falar coisas maravilhosas como essa que você disse. Nossa, para mim é um aconchego. É uma aula que a gente recebe aqui na presença de vocês. Muito obrigada pelas suas contribuições, são valiosíssimas. Vamos repensar, sim, com certeza, essa questão do objetivo. Achei muito bacana, porque quando a gente trabalha com essa questão da intervenção e até para testar a sequência didática, sempre existe assim uma dúvida em relação ao que realmente a gente está fazendo, né? Olhando para a aprendizagem do aluno, olhando para o instrumento como sequência didática, verificando uma coisa, verificando a outra, o que a gente está fazendo de fato. Então, essa dúvida pairou mesmo, e eu acho que a sua contribuição aqui foi excelente nesse sentido. Que bom, fiquei muito feliz, estou muito agradecida. Tem uma questão só, André, que você colocou, que eu fiquei assim, na dúvida mesmo, porque o que acontece? Quando a gente trabalha em artigo científico, a gente não pode colocar o nome da escola por uma questão de ética, né? E aí isso acaba indo também para as questões de dissertações e teses. Então, já participei de outras bancas em que foi questionado o fato de a gente colocar o nome da escola, né? Falar, você não passou por um comitê de ética, não pode colocar o nome da escola e tal, mas eu entendi muito bem a sua colocação no sentido assim, ó, se não pode colocar o nome da escola, então vamos tirar esse artigo definido daqui, né? Então não faz muito sentido estar colocando essas duas coisas, porque realmente não combina, né? Então, a gente não colocou por essa questão, porque a gente já foi chamado a atenção outras vezes, né, no fato de colocar e ter essa questão da ética para a gente levar em consideração. Uma vez que os alunos vão ter pseudônimos, né, então a escola também não deveria ser citada. Entendi. Então, pelo menos o município, né? Sim, tirar ótimo. o artigo definido, mas colocar o município pode ser identificado, né? Acho que caberia. E se é uma escola pública ou privada, no caso, caberia um destaque também, né? Pronto, ótimo. E acho que é um aspecto importante também para ser... Perfeito. Vamos fazer sim, ótimo, muito obrigada, né? Então, nesse momento, eu queria fazer um adendo, assim, a essa situação que a gente está vivendo aqui em termos de qualificação, porque às vezes a gente lê o trabalho e por mais que exista esse histórico do pesquisador, a gente não conhece a fundo o que acontece com essa pessoa quanto pessoa, né? E esse contexto, para mim, é muito importante. Então, eu acho assim, a Poliana uma vitoriosa em vários sentidos. Gente, a Poliana mora no interior do Piauí. E ela pega várias conduções para sair da cidade dela, do interior, para estar aqui em Fortaleza toda semana, para poder assistir aula e fazer esse trabalho maravilhoso aí acontecer. Então, eu acho assim que é muito valioso tudo isso que ela está fazendo, muito mais porque ela passa por várias dificuldades para poder chegar aonde ela está. E ela nunca, em tempo nenhum, disse não para mim. Falei assim, não, professora, eu não posso fazer, não porque eu estou com muito trabalho, ou porque... Nunca. A Poliana sempre esteve presente em todas as vezes que eu pedi, ou que eu exigi, ou que eu solicitei.
todas as vezes ela esteve presente fazendo o melhor que ela conseguiu fazer naquele momento. Então, assim, Poliana, eu tenho uma honra de orientar você, porque você é uma pessoa extremamente dedicada, né? Se coloca muito bem naquilo que você faz, escreve bem, segue as minhas orientações no sentido de entender a proposta, né? De ir além do que eu estou pedindo. Então, assim, eu acho você uma orientanda completa e estou muito feliz de tê-la comigo nesse momento em que eu também estou aprendendo a fazer pesquisa junto com você. Então, muito obrigada pela sua existência na minha vida. Você é uma pessoa muito especial e eu estou muito feliz de estar lhe orientando nesse momento. Eu espero que a gente consiga fazer o trabalho acontecer da melhor maneira possível e que quando terminar esse mestrado, a gente ainda continue seguindo um caminho juntas, viu? Muito bacana ter você comigo. Muito obrigada, viu? E agora, depois, sem mais delongas, né? Se eu falar muito, eu começo a chorar aqui. Poliana, a palavra é sua, minha querida. Você pode colocar alguma coisa, fazer algum questionamento, o que você quiser. Fica à vontade. Olha, falar em choro, eu já estou quase chorando também. Tá? Não, eu gostaria de agradecer muito ao professor Tiago, à professora Andréia. Eu estou aqui muito... Sabe quando você começa a ouvir as coisas, você começa a ficar animada, assim, organizando as ideias? Foi como eu me senti durante todas as orientações, todas as sugestões que vocês me deram. Considerei tudo muito, assim, que dá para encaixar no trabalho. Eu observava a fala do professor Tiago e pensava, olha, vai dar para colocar aqui, dá para mexer ali, já tentando organizar. Da professora Andréia também, a questão do objetivo. Quando a senhora começou a falar, eu pensei, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, né? Então, foi muito, muito gratificante ouvir vocês dois. Eu estou muito feliz com esse momento aqui da qualificação. Tem sido um momento de muita aprendizagem, e sem falar na professora Luciana, né? Porque agora eu vou chorar de verdade. Ela foi, assim, um anjo, né? Que eu encontrei aqui no mestrado, muito calma, muito tranquila. Orientação impecável. Eu mando assim mensagem para ela e eu penso, meu Deus do céu, será que era hora de mandar mensagem? Né? E demora muito pouco, ela responde, e eu estou muito feliz com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar até o final e teremos ótimos resultados. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E eu vou parar, porque eu vou começar a chorar. Imagina, Poliana, muito obrigada, viu, pela confiança no trabalho, por ser tão dedicada assim conosco, né? Muito obrigada. Professores queridos, né, eu vou passar um link aqui para vocês pelo chat, tá certo? Para que a gente possa se reunir em outra sala e a gente discutir algumas questões mesmo da qualificação. E aí a gente volta para cá para a leitura da ata, tá certo? Deixa eu só colocar aqui o endereço do novo espaço e só estaremos nós, assim, avisando para o público em geral. Pronto, vocês têm acesso ao chat, André e Thiago? Ok, pois então eu tô saindo daqui e tô entrando lá, tá certo? Poliana, aguenta as pontas aí, voltamos já. Eu tinha feito uma pausa na gravação, então agora eu estou gravando novamente. Muito bem, então vamos fazer a leitura da ata. Então vamos lá. Ata de defesa da qualificação. Como parte das exigências para a concessão do grau de mestre, às 14 horas do dia 13 de junho de 2023, realizou-se a sessão pública de defesa de qualificação de dissertação de mestrado da aluna Poliana de Souza Carvalho. O trabalho tem como título Uso de simulações virtuais no ensino de balanceamento de equações químicas no contexto do construcionismo educacional. Compunham a banca examinadora os professores doutores Luciana de Lima, orientadora, Andréa Soares Rocha da Silva e Tiago Henrique Barnabé Correia. A aluna expôs oralmente sua pré-dissertação, em seguida, os membros da banca procederam à arguição e a sessão foi finalizada com a aprovação do trabalho por parte da banca examinadora. Foi lavrada a presente ata, que é abaixo assinada, né? E nós vamos assinar aqui todos
Parabéns, minha querida, né? Muito bem, ó, mais uma etapa vencida, né? E vamos agora àquela parte mais gostosa da pesquisa, né? Que é fazer a coisa acontecer, ir a campo, né? Muito bom. Parabéns, viu, Poliana? Parabéns, Poliana. Sucesso na execução agora do seu trabalho. Obrigada, professora. Uma mulher qualificada agora. Isso. Isso Parabéns, mesmo. Poliana. Obrigada, professor. Forte abraço. Obrigado, Luciana. Obrigado, André. Obrigada, André, Thiago, vocês são maravilhosos. Muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Uma oportunidade preciosa. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Poliana, se você quiser depois conversar comigo, fique à vontade. Mas se quiser agora também relaxar e tirar o dia, né, para... Eu vou organizar aqui as coisas que eu consegui escrever, porque como era muito rápido, eu estava fazendo os rascunhos, eu vou organizar e eu entro em contato com a senhora. E deixa eu falar, esse está sendo gravado, né? Tá. E aí, no momento que vocês saíram, a gente ficou aqui de boa, conversando. Tem algum problema? Não, porque eu dei uma pausa na gravação. Então senão ele ia gravar a minha conversa que eu tive com os professores em outra sala. Ele não ia gravar essa. Não, fique tranquila, porque a gravação é por fora, não é por dentro do sistema. Agora, eu não faço a menor ideia do que vocês conversaram aqui. Pronto, meus queridos. Olha, parabéns, Poliana. Você é 10 demais, viu? Eu tenho certeza que você vai continuar sendo 10 assim até o final. Se Deus quiser. Se Deus quiser, minha linda. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Obrigada. Até.